essa questão aqui está dizendo o seguinte, ó, entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. É como se aqui tivesse uma bateria ligada, ó. Tivesse aqui ligada uma bateria de 30 volts. Você vai ter uma corrente elétrica circulando, que nesse caso é do positivo para o negativo, então uma corrente elétrica vai estar saindo daqui. Essa corrente elétrica, na hora que ela chegar aqui nesse nó, haverá uma divisão, né? Vai ter uma corrente elétrica aqui, I1, e vai ter uma corrente elétrica para cá, que eu vou chamar de I2. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohm é quanto? Então, ele quer saber o valor de I2. Qual é o valor de I2? Eu tenho aqui uma associação mista. Eu tenho dois resistores que estão ligados em série. Esses dois aqui estão ligados em série e eles estão ligados em paralelo aqui. Como que eu vou fazer para determinar essa corrente aqui? Eu vou ter que achar o valor dessa corrente, da corrente total. Qual é o valor total da corrente elétrica? Porque na hora que chegar aqui, haverá uma separação. E aí eu vou conseguir determinar qual é o valor desse cara, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que juntar os resistores todos. Eu tenho que juntar esses dois, tenho que juntar esses dois não, né? Esses três. Eu tenho que juntar esses três. Então, eu tenho que achar a resistência equivalente aqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, olha só. Primeiro, eu vou juntar... Deixa eu botar a minha caneta aqui. Eu vou juntar esses três aqui, ó. Porque esses três aqui estão em série, né? A hora que eu juntar esses, esse meu circuito elétrico vai ficar assim, ó, ponto A, aí tem aqui o resistor de 6 ohm, tem esse nó, eu não mexi no resistor de 10 e eu não mexi no resistor de 4 ohm. E aqui volta para o ponto E. Esse aqui eu vou repetir, ó, 4, aqui tem 10, e agora eu juntei esses três. Eles estão em série, baixa resistência equivalente. Eu somo. Então, aqueles três vão ser substituídos por um de 5 mais 3 mais 2. E agora, eu vou juntar esses dois aqui, ó, porque eles estão em paralelo. Como que eu acho a resistência equivalente em paralelo? Tem três formas, né? Eu posso fazer produto pela soma, porque são só dois, né? Mas como são dois iguais, é isso. A resistência equivalente é o valor de uma das resistências dividido pelo número de resistores iguais. Eu tenho 10, são dois resistores iguais, então a resistência equivalente é de 5 ohm. Ou seja, esse meu circuito agora, ele vai ficar assim, ó, ponto A, aí tem aqui o resistor de 6, o resistor de 5 que eu acabei de achar e o resistor de 4 que eu não mexi ainda. Então tá aqui o de 6, que eu não mexi ainda. Esses dois eu achei a resistência equivalente dele, é 5, e esse cara aqui que eu não mexi. Agora eu junto tudo, né? Juntando tudo, eu vou ter o ponto A, um único resistor, de quanto? Está em série, soma tudo. 4 ou 6 mais 4, 10 mais 5, 15 ohms ligados a uma bateria aqui, ó, de 30 volts. O que que eu faço? Vou achar o valor da corrente elétrica total. Lembra que eu falei que eu tinha que calcular a corrente elétrica total? Então eu faço assim: U é igual a I, 30 é igual a 15, que foi a resistência que eu achei aqui, né, ó, vezes a corrente elétrica total. 30 dividido por 15 é igual a I.
e I é igual a 2 amperes. Então veja bem, olha, está saindo daqui, ó, 2 amperes. Está saindo daqui 2 amperes. Quando chegar nesse ponto, a corrente divide, né? Eu chamei de I1 e a corrente que estava descendo aqui eu chamei de I2. Quanto que vai valer essa corrente aqui? Porque ele quer saber esse valor. Vamos vir para cá? Ó, chegou nesse ponto aqui, então a corrente se dividiu em I1 e a corrente que veio para cá, I2. Como os dois resistores são iguais, as duas correntes vão se dividir igualmente. Então, se tem 2 amperes aqui, na hora que chegar, vem 1 ampere para cá e vem 1 ampere para cá. Porque as duas resistências são iguais. Então, a corrente elétrica ela vai se dividir igualmente. 1 ampere para lá e 1 ampere para cá. E aí, alternativa certa, letra A. Tem outro jeito de resolver? Tem outro jeito de resolver, dá muito trabalho. Seria você calcular, por exemplo, qual que seria o potencial elétrico gasto aqui, qual que seria o potencial elétrico gasto aqui. Por exemplo, aqui vão gastar, como a corrente elétrica, eu coloquei, esqueci da vírgula aqui. Como a corrente é de 2 amperes, 12 é 6, 12. Ó, como a resistência ali é 6 e a corrente é 2, 2 é 6, 12. Então, esse cara aqui, ó, ele consome 12 volts. Esse cara aqui, 4 vezes 2, consome 8 volts. Ou seja, esses dois resistores consomem juntos 20 volts. Sobrou para esses caras todos aqui. Era 30 no total. Gastou 20. Esses caras aqui ficaram com 10. Como esses três aqui estão ligados em paralelo com esse, qual é a característica da associação em paralelo? Eles ficam submetidos à mesma voltagem. Nesse caso, que voltagem? O que sobrou, porque esses dois aqui já gastaram. Sobrou quanto mesmo? 30 menos 12 menos 8, sobrou 10 volts aqui. Ó. E aí você poderia fazer o U é igual a I, 10 é igual a 10 vezes I. Nesse caso aqui vai ser I2, né? Porque eu já estou achando o valor de I2. Ó, simplifica um zero aqui e um zero aqui. O valor de I2 é 1 ampere. Então tem duas maneiras de você resolver. Você calcula a resistência equivalente e acha a corrente elétrica total. E aí faz assim. Ou você calcula a energia que está sendo gasta desses dois que estão de fora da associação em paralelo, para ver quanto de voltagem que vai sobrar para eles, e você já aplica direto aqui, tá?